Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite direto e sincero. Se você está realmente pronto para mergulhar em um ensinamento capaz de transformar a forma como você enxerga a vida, a felicidade e a sua própria força interior, inscreva-se agora neste canal. Este vídeo não é mais um conteúdo raso, desses que você esquece minutos depois. Ele é um chamado para reflexão, um exercício de clareza, disciplina e propósito. E eu já te aviso, se você permanecer comigo até o final, vai descobrir uma maneira completamente diferente de entender a felicidade. Não como um prêmio que cai no colo de alguns, mas como uma prática diária, acessível a todos que decidem assumi-la com seriedade. Essa pode ser a virada de chave que você precisa, e é por isso que eu quero que você não apenas assista, mas se comprometa com este momento. Se você sente que está preparado, vamos juntos. Muitos ainda acreditam que a felicidade é um presente raro, uma espécie de loteria emocional entregue apenas a quem nasceu com sorte, riqueza ou circunstâncias perfeitas. Mas essa visão é ingênua e, ao mesmo tempo, cruel. Porque se você depende de fatores externos para sorrir, passará a vida inteira correndo atrás de algo que não pode controlar. A felicidade não é acaso, não é sorte, não é privilégio de poucos. Ela é disciplina, é esforço, é escolha. É algo pelo qual você acorda e luta, especialmente quando tudo ao seu redor grita para que você desista. O mundo testará a sua alegria todos os dias. Ele colocará peso nos seus ombros, jogará caos dentro da sua mente e tentará convencê-lo de que é impossível se sentir bem enquanto as circunstâncias não mudarem. Mas a verdade é que a vida não precisa ser fácil para que você seja feliz. Você precisa ser forte o bastante para se erguer, mesmo quando tudo parece contra você. E é aqui que a filosofia estoica começa a nos guiar. Marco Aurélio, que não era apenas um filósofo, mas o imperador de Roma, governava milhões de pessoas em meio a guerras, traições e crises políticas. Ainda assim, ele escrevia diariamente em seu diário que a mente é um espaço soberano, capaz de transformar o inferno em paraíso ou o paraíso em inferno, dependendo de como escolhemos lidar com o que nos acontece. Essa é a chave. A felicidade não é algo que aparece quando a vida se torna perfeita, mas algo que floresce quando você decide reagir com clareza e firmeza diante da imperfeição inevitável do mundo. Quantas vezes você já se pegou pensando, eu só vou me sentir bem quando tiver mais dinheiro, ou serei feliz quando finalmente conseguir o emprego certo, a casa certa, o corpo certo? Quantas vezes você já adiou a própria paz, acreditando que precisava conquistar algo antes de poder respirar em tranquilidade? Essa ilusão é o que mantém milhares de pessoas aprisionadas em uma espera eterna, sempre projetando a alegria para um futuro distante. Mas os estoicos nos lembram: não é o amanhã que nos pertence, é apenas o hoje. Não são as circunstâncias externas que nos moldam, mas as escolhas internas que fazemos diante delas. É por isso que a felicidade é uma decisão diária. Algumas manhãs você vai acordar leve, com energia, com tudo a seu favor. Outras vezes, você se sentirá cansado, pesado, esgotado antes mesmo do dia começar. E é nesses dias que a sua decisão é mais importante. Você vai se entregar ao peso ou vai se levantar mesmo sem vontade, justamente porque treinou a si mesmo para isso? Essa é a diferença entre aqueles que apenas reagem e aqueles que vivem com intenção. Reagir é automático, qualquer um faz. Responder com clareza é arte, é disciplina, é o que transforma pessoas comuns em guerreiros da mente. Marco Aurélio não escreveu suas reflexões em momentos de paz e sossego. Ele as escreveu em meio à turbulência, porque entendeu que a felicidade não depende da calmaria externa,
mas da força interna que você cultiva todos os dias. E essa mesma força está disponível para você agora, neste exato momento. Então a pergunta que eu quero deixar no ar é: o que você está escolhendo hoje? Vai esperar pelas circunstâncias perfeitas ou vai assumir o controle do único território que realmente te pertence, a sua mente? A forma como você começa a sua manhã pode definir não apenas o humor das próximas horas, mas a qualidade da sua vida inteira. Parece exagero? Pense comigo. Quando você desperta e nos primeiros minutos já entrega sua atenção ao barulho externo, ao celular cheio de notificações, às redes sociais transbordando comparações e urgências que não são suas, você está, sem perceber, entregando o comando do seu dia para forças que não controlam sua paz. E se a sua mente, ainda frágil e aberta logo ao acordar, é alimentada por esse ruído, o resto das suas horas vai seguir essa mesma energia. Você não começa liderando o seu dia, você começa reagindo. E quem começa reagindo dificilmente encontra clareza, porque já está algemado ao caos alheio antes mesmo de tomar o primeiro café. Os estoicos nos lembram de algo simples e poderoso: ordem interna antes de enfrentar o barulho externo. Isso significa que os primeiros instantes da sua manhã não são um luxo, não são detalhes, não são algo opcional. Eles são armas. São a chance de você se posicionar como senhor de si mesmo antes que o mundo tente sequestrar sua mente. Marco Aurélio, mesmo com o peso de um império sobre os ombros, escrevia a si mesmo ao despertar, lembrando-se de que encontraria pessoas ingratas, arrogantes, injustas, mas que nada disso poderia roubar o seu dever de viver de acordo com a virtude. Se ele, cercado de crises e guerras, podia reivindicar para si esses minutos de clareza, o que nos impede de fazer o mesmo? Você não precisa de uma rotina matinal de 2 horas, não precisa de rituais complexos ou místicos. Precisa apenas de um instante de presença. 5 minutos. 5 minutos de silêncio, de respiração consciente, de lembrança de quem você é e do que realmente importa. Talvez seja repetir a si mesmo: hoje eu não vou ser escravo do que acontece fora de mim, mas dono do que acontece dentro. Talvez seja escrever uma frase curta que sirva como guia. Talvez seja simplesmente sentar na beira da cama e respirar fundo antes que os pensamentos acelerem. É simples, mas poderoso, porque nesses minutos você não está apenas se preparando para o dia. Você está treinando sua mente para obedecer à sua decisão e não às circunstâncias. Quando você se levanta com intenção, você muda a energia com que enfrenta tudo. Não é mais o funcionário correndo atrasado, o estudante pressionado, o pai ou mãe sobrecarregado. É um ser humano consciente, que escolhe não reagir como escravo do caos, mas agir como autor da própria vida. Isso não elimina os problemas, mas redefine a forma como você os encara. O trânsito pesado deixa de ser um tormento absoluto e passa a ser um treino de paciência. O colega difícil deixa de ser um inimigo e se torna um teste de autocontrole. O prazo apertado não é mais apenas opressão, mas a chance de desenvolver clareza e foco. Você entende? Tudo começa no modo como você se posiciona nos primeiros minutos do seu dia. E talvez você esteja pensando: mas eu não tenho tempo, a vida é corrida, mal consigo levantar e já preciso sair. Eu entendo, mas pense comigo. Você realmente não tem 5 minutos? 5 minutos que poderiam mudar o tom das próximas 16 horas. 5 minutos que poderiam impedir que você se perdesse em distrações e ansiedades desnecessárias. A verdade é que tempo nós sempre temos. O que falta é prioridade. E quando você decide priorizar sua mente antes de entregar sua energia ao mundo, tudo muda. Os estoicos chamavam isso de prosoche, atenção plena, vigilância sobre a própria mente. Não é meditação vazia, é treinamento.
É lembrar que, se você não treina a sua mente, o mundo vai treiná-la por você. E o mundo quase sempre treina para a pressa, para o medo, para a comparação. Cabe a você resistir. Cabe a você reivindicar a sua clareza, porque ninguém vai fazer isso por você. Então, amanhã de manhã, quando o despertador tocar, não se entregue de imediato ao piloto automático. Não corra para a tela brilhante que já despeja preocupações. Sente-se. Respire. Pergunte a si mesmo: qual energia eu quero carregar hoje? O que realmente importa neste dia? Essa pequena pausa pode parecer insignificante, mas ela é o fio invisível que separa uma vida vivida no caos de uma vida guiada pela consciência. E quando você repete esse gesto todos os dias, algo extraordinário acontece. Sua mente se fortalece, sua disciplina se enraiza, sua vida deixa de ser apenas sobrevivência e começa a ser construção. E aqui está o ponto que quero que você entenda. A felicidade não é encontrada quando o mundo decide ficar em paz, mas quando você decide criar paz dentro de si, ainda que o mundo esteja em guerra. É por isso que começar o dia com intenção não é detalhe, é fundação, é tijolo sobre o qual o resto da sua vida será construído. Existe uma armadilha silenciosa que prende milhares de pessoas todos os dias. A ideia de que é preciso esperar pela motivação antes de agir. Quantas vezes você já se disse: eu vou começar quando me sentir pronto, vou levantar quando estiver com mais energia, vou dar o meu melhor quando o ânimo voltar. Essa lógica parece natural, mas é justamente ela que aprisiona. Porque se você depender das suas emoções para viver, será escravo daquilo que é mais instável dentro de você. O humor muda, a disposição oscila, o ânimo aparece e desaparece como o vento. E se você faz da motivação o seu combustível principal, viverá numa montanha-russa interminável. Um dia animado, no outro paralisado, sempre refém do que sente. Os estoicos já sabiam dessa armadilha muito antes da psicologia moderna comprová-la. Epicteto, que nasceu escravo e carregou cicatrizes físicas e emocionais por toda a vida, dizia que as dificuldades não são motivo para desistir, mas oportunidade de temperar a alma. Ele ensinava que você não controla quando o impulso do medo, da tristeza ou da ansiedade surge, mas sempre controla o que faz com ele. É a ação que molda o destino, não a emoção passageira. Marco Aurélio reforçava isso ao escrever para si mesmo: o obstáculo é o caminho. Não é um detalhe poético, é uma instrução de vida. Ele entendia que se você espera se sentir bem para agir, vai se perder. Mas se age primeiro, o sentimento certo virá depois, como consequência. É exatamente aqui que muitos se confundem. Acreditam que a confiança nasce antes da ação, quando, na verdade, é a ação que constrói confiança. Você não espera se sentir corajoso para enfrentar um desafio. Você enfrenta e só então descobre a coragem que sempre esteve ali. Você não espera se sentir inspirado para escrever, treinar ou estudar. Você começa e, no processo, a inspiração aparece. É como acender uma fogueira. Ninguém senta diante da madeira esperando que o calor venha sozinho. É preciso fricção, é preciso esforço, é preciso acender a chama. Assim é com a vida. A ação é o fósforo, a emoção é apenas a consequência. Sêneca, em suas cartas, dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo. Quantas vezes você já passou horas, dias ou semanas paralisado, ruminando sobre algo que precisava fazer, mas sem coragem de começar? A tarefa parecia um monstro, o peso parecia insuportável. Então, quando finalmente decidiu agir, percebeu que não era tão assustador assim. Essa é a prova de que a mente, quando deixada sozinha, cria labirintos que não existem. O pensamento prolongado aumenta o medo.
A hesitação alimenta a ansiedade. A espera fortalece a dúvida. Mas o movimento corta esse ciclo. Um passo, mesmo pequeno, quebra o feitiço. O grande problema é que fomos condicionados a acreditar que agir sem vontade é falsidade, como se só fosse válido fazer algo quando sentimos entusiasmo por dentro. Mas essa é uma mentira confortável. Os atletas que vencem não treinam apenas nos dias de ânimo, treinam justamente quando o corpo e a mente dizem não. Os escritores não produzem apenas quando a musa aparece. Escrevem todos os dias, mesmo quando as palavras parecem não vir. Os grandes líderes não falam apenas quando estão 100% confiantes. Eles aprendem a agir mesmo no frio na barriga. É por isso que eles se destacam, porque entenderam algo simples e transformador. O sentimento não é requisito para a ação, é resultado dela. E aqui está a chave. Cada vez que você age apesar da resistência, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo. Uma mensagem poderosa que diz: eu não sou escravo daquilo que sinto, eu sou dono das minhas decisões. Essa mensagem repetida vai moldando a sua identidade. É como se cada ato de coragem, cada movimento contra a inércia, fosse um tijolo construindo uma fortaleza interior. Pouco a pouco, você deixa de ser alguém que apenas reage ao humor e passa a ser alguém que lidera a própria vida com disciplina. Epicteto dizia que as dificuldades mostram quem o homem realmente é. Não porque seja prazeroso enfrentar o peso, mas porque é justamente sob pressão que a verdade vem à tona. Quando tudo está bem, qualquer um sorri, qualquer um se mostra otimista. Mas nos dias difíceis, quando a mente está nublada, quando o corpo pede descanso, quando tudo parece pesado demais, é ali que você descobre a sua essência. E se você, mesmo nesses dias, escolhe agir, escolhe dar um passo, escolhe não se render, você está forjando em si um tipo de força que ninguém pode tirar. Por isso, da próxima vez que sentir aquela voz interna sussurrando, deixa para amanhã. Não vale a pena hoje. Espere até se sentir melhor, não caia na armadilha. Lembre-se, não é o sentimento que comanda a sua vida, é a ação que deve liderar. Dê o primeiro passo, escreva uma linha, faça uma ligação, caminhe alguns metros, arrume a cama, levante da cadeira. Não importa quão pequeno pareça, porque é esse movimento inicial que desperta sua energia, reorganiza sua mente e quebra a prisão invisível da inércia. E aqui está a promessa. Se você aprender a agir antes de esperar sentir, vai perceber algo extraordinário. Sua confiança crescerá, sua clareza aumentará, sua disciplina se tornará mais sólida. Porque a cada movimento, por menor que seja, você prova a si mesmo que não precisa de permissão emocional para viver. Você não é refém da preguiça, nem do medo, nem da dúvida. Você é maior do que tudo isso. E quando internaliza esse princípio, quando transforma a ação em hábito, você descobre uma liberdade que poucos experimentam. A liberdade de nunca mais ficar paralisado esperando motivação. Você age, você cresce, você transforma. A mente humana é como um campo fértil. Aquilo que você planta nela cresce, floresce e cedo ou tarde domina o espaço inteiro. O problema é que a maioria das pessoas permite que qualquer semente seja lançada nesse solo. Queixas, comparações, notícias tóxicas, fofocas, medos exagerados. Elas não percebem que, ao dar atenção a tudo sem filtro, estão cultivando ervas daninhas que sufocam a clareza, a paz e a força interior. Os estoicos tinham plena consciência desse perigo. Para eles, o foco não era apenas uma questão de produtividade, mas uma questão de liberdade. Porque a verdade é simples e dura. Aquilo que você foca cresce dentro de você. Se você dedica horas a pensar nos erros do passado, rega a planta da culpa. Se passa o dia inteiro revivendo o que não deu certo, cultiva ressentimento. Se concentra todas as suas forças no medo do que ainda nem aconteceu, alimenta a ansiedade.
O foco constante nessas sementes negativas não só polui o campo da mente, mas determina o tipo de frutos que você colhe. E é exatamente por isso que Marco Aurélio escrevia em suas meditações que não devemos nos perder em coisas que não dependem de nós. O imperador, diante de guerras, traições e problemas incontáveis, lembrava a si mesmo de voltar ao essencial. O que está ao meu alcance? O que depende de mim? Porque focar naquilo que escapa do nosso controle é desperdiçar energia em solo infértil. Mas aqui está o ponto mais profundo. O foco não apenas molda como você se sente, molda a própria realidade que você enxerga. Imagine duas pessoas vivendo a mesma situação. Ambas enfrentam dificuldades financeiras. Ambas têm contas para pagar. Ambas vivem na incerteza. Uma delas escolhe se concentrar apenas na falta, no desespero, no que não possui. A outra decide olhar para as possibilidades, para as oportunidades escondidas, para o que pode fazer com o pouco que tem. Objetivamente, vivem a mesma crise, mas subjetivamente habitam mundos diferentes, porque a mente não vê a realidade como ela é. Ela vê a realidade através do filtro da atenção. E aqui está o perigo dos tempos modernos. Vivemos em um mercado de atenção. Redes sociais, publicidade, entretenimento, tudo luta para sequestrar o seu foco, porque quem controla a sua atenção, controla a sua vida. Se você não disciplina a sua mente, se não escolhe conscientemente onde mirar seus pensamentos, será arrastado para direções que não escolheu. Você pensa que está apenas rolando a tela alguns minutos, mas na verdade está treinando sua mente para a dispersão. Você acredita que está apenas se informando um pouco, mas está enchendo seu campo mental com sementes de medo e comparação. O preço? Ansiedade crônica, falta de clareza, incapacidade de construir algo sólido. Os estoicos chamavam isso de prosoche, a atenção vigilante. Eles sabiam que a mente, deixada solta, se perde como um barco sem leme. A disciplina não começa em grandes feitos heróicos, mas na escolha diária de onde colocar os olhos e os pensamentos. Quando você foca no que depende de você, cresce dentro de si a força da ação. Quando foca na gratidão, floresce a calma. Quando foca na disciplina, fortalece o caráter. E quando foca no barulho externo, perde o domínio de si. É por isso que Epicteto lembrava: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. A interpretação é a lente, e a lente é moldada pelo foco. Talvez você nunca tenha percebido, mas todos os dias a sua atenção é roubada por centenas de pequenas distrações que, somadas, drenam a energia vital. O que poderia ser um dia de clareza se torna um dia de dispersão, porque cada notificação, cada comentário, cada preocupação inútil exige um pedaço do seu foco. E cada vez que você entrega esse pedaço, sobra menos para o que realmente importa. Não é à toa que tantos terminam a noite exaustos, mas com a sensação de que não fizeram nada significativo. Estiveram ocupados o dia todo, mas nunca focados. O antídoto estoico é simples, mas exige coragem. Escolha o que merece a sua atenção e seja implacável com o resto. Isso pode significar desligar notificações, recusar conversas tóxicas, não se perder em discussões inúteis, blindar a mente contra a enxurrada de estímulos. Pode parecer radical, mas pense comigo. A sua vida é o somatório daquilo em que você foca repetidamente. Se o seu foco é fragmentado, sua vida será fragmentada. Se o seu foco é direcionado, sua vida será construída. E aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Onde estou investindo meu foco? O que estou regando dentro da minha mente? Porque o foco é como a água. Onde você despeja, ali a vida floresce. Se você despeja no medo, o medo cresce.
Se despeja na esperança, a esperança cresce. Se despeja na disciplina, a disciplina cresce. Você tem muito mais poder sobre a sua realidade do que imagina, porque a lente através da qual olha o mundo é moldada diariamente pelas escolhas silenciosas da sua atenção. Os estoicos sabiam que não podemos mudar o rumo dos ventos, mas podemos ajustar as velas. O foco é exatamente isso, o ajuste da vela. Você não controla a tempestade, mas controla para onde direciona a sua energia. E essa escolha, repetida todos os dias, se transforma em destino. Vivemos em uma era em que todo mundo fala, opina, reage. O silêncio se tornou quase uma raridade, visto por muitos até como fraqueza. Parece que quem não responde imediatamente perde espaço, como se fosse menos capaz, menos relevante. Mas os antigos sábios, e principalmente os estoicos, entendiam algo que o mundo moderno esqueceu. O silêncio não é ausência, é força concentrada. Pense bem, quantas vezes você se arrependeu de algo que disse no calor do momento? Uma resposta impulsiva, uma palavra dura, uma reação precipitada. O estrago já estava feito e você percebeu que teria sido melhor ter ficado em silêncio. Já o contrário quase nunca acontece. Raramente alguém lamenta por ter se calado diante de uma provocação. O silêncio protege, o silêncio preserva, o silêncio dá tempo para que a razão assuma o lugar da emoção. Os estoicos viam o silêncio como disciplina da alma. Epicteto advertia seus alunos a não se perderem em conversas inúteis e fúteis, porque cada palavra gasta sem necessidade é energia desperdiçada. Para ele, falar menos não era se esconder, mas guardar a mente para o que realmente importa. Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado por bajuladores, inimigos e políticos astutos, sabia que cada palavra poderia ser usada contra ele. Sua arma? A pausa. Ele não reagia imediatamente. Esperava, refletia, deixava que os outros mostrassem sua impaciência enquanto ele cultivava serenidade. O silêncio é também uma forma de domínio próprio. Quando alguém tenta te provocar, na verdade está testando se você vai perder o controle. E cada vez que você reage na mesma moeda, você prova que ainda é escravo da opinião alheia. O silêncio, por outro lado, mostra que a sua paz não está à venda. É como se dissesse: as suas palavras não têm poder sobre mim. Eu decido quando e como me manifestar. Isso é mais do que autocontrole. É liberdade. E aqui está o detalhe mais profundo. O silêncio não é apenas externo, mas também interno. Muitas pessoas ficam caladas por fora, mas por dentro estão em tumulto, repetindo ofensas, alimentando mágoas, revivendo discussões. Esse não é o silêncio do sábio, é apenas repressão. O silêncio estoico nasce de uma mente que aprendeu a filtrar pensamentos, que não dá palco para cada provocação, que não precisa vencer toda discussão. É um silêncio que não sufoca, mas liberta, porque corta pela raiz a necessidade de sempre ter razão, de sempre responder, de sempre provar algo. Sêneca, em suas cartas, dizia que não é sábio aquele que fala muito, mas aquele que fala no tempo certo, com palavras certas. Ele lembrava que a eloquência verdadeira não nasce da pressa em se expressar, mas da clareza em pensar. E essa clareza só é conquistada no silêncio, porque é nele que as ideias se ordenam, que as emoções se acalmam, que a razão se fortalece. O silêncio é o espaço onde a mente respira. O mundo moderno nos treinou a acreditar que precisamos estar sempre disponíveis, sempre conectados, sempre respondendo. Mas isso apenas nos torna mais ansiosos e menos sábios. A disciplina do silêncio é um antídoto contra esse ruído. Não se trata de nunca falar, mas de falar menos e com mais peso. Cada palavra dita deve carregar intenção, clareza e propósito. E para isso, o silêncio é indispensável.
Pense em um guerreiro que levanta a espada a cada pequena ameaça. Logo ele se esgota, perde forças e se torna vulnerável. Mas o guerreiro sábio espera, observa, ataca apenas quando necessário, e justamente por isso é mais temido. Assim é com as palavras. Quando você fala pouco, cada frase ganha mais impacto. Quando você fala no momento certo, o silêncio que precedeu dá ainda mais força ao que é dito. E aqui está o convite estoico. Aprenda a transformar o silêncio em sua fortaleza. Use-o para se proteger das provocações, para recuperar a clareza nos momentos de confusão, para guardar energia nos dias de desgaste. Descubra que não precisa reagir a tudo, que não precisa responder a todos, que a sua paz é mais valiosa do que a última palavra. O silêncio não é covardia, é poder. O silêncio não é fraqueza, é domínio. O silêncio não é vazio, é espaço para a sabedoria florescer. Uma das maiores prisões da mente humana é o medo constante do que os outros vão pensar. Esse peso invisível molda escolhas, reprime desejos, sufoca autenticidades. Quantas vezes você deixou de fazer algo que realmente queria porque pensou: e se rirem de mim? E se acharem estranho? E se me julgarem? Esse fardo, que parece pequeno, é capaz de paralisar vidas inteiras. Pessoas que poderiam criar, amar, construir, ousar, mas que acabam presas dentro de uma gaiola feita não de ferro, mas de opiniões alheias. Os estoicos viam esse medo como um veneno silencioso. Epicteto, que nasceu escravo e conheceu o desprezo humano de perto, dizia que só é verdadeiramente livre aquele que não teme a opinião dos outros. Porque, no fundo, quando você molda sua vida apenas para agradar, você se torna cativo do aplauso. É como se sua dignidade estivesse hipotecada na mão de terceiros. Você não age de acordo com seus princípios, mas de acordo com expectativas externas. E aqui está a verdade incômoda. Por mais que você se esforce, nunca vai controlar o julgamento dos outros. Sempre haverá alguém que critica, alguém que distorce, alguém que projeta sobre você os próprios medos e frustrações. Marco Aurélio lembrava que a mente dos outros é como uma fortaleza fechada. Você nunca terá controle sobre ela. Então, por que entregar sua paz a algo impossível de controlar? O julgamento dos outros é como o vento. Muda de direção, nunca é estável, sopra ora a favor, ora contra. Apoiar sua vida nesse vento é viver em constante desequilíbrio. Hoje aplaudem, amanhã esquecem, depois condenam. Se sua felicidade depende disso, você nunca terá chão firme. A liberdade começa quando você decide que sua régua de valor não é externa, mas interna. Quando você vive de acordo com seus princípios, sua consciência se torna mais importante do que qualquer aplauso ou vaia. Mas como praticar isso na realidade? Primeiro, entendendo que a maioria das pessoas não pensa em você tanto quanto você imagina. Estamos tão ocupados com nossas próprias preocupações que raramente paramos para julgar a vida alheia de forma profunda. Ou seja, o medo do julgamento muitas vezes é apenas uma ilusão aumentada pela nossa mente. Segundo, é preciso lembrar que até os maiores homens da história foram criticados. Sêneca, apesar de sábio, foi acusado de hipocrisia. Marco Aurélio, mesmo imperador, foi chamado de fraco por alguns. Epicteto, mesmo livre em espírito, foi desprezado por muitos. Se até eles, com toda a virtude, foram julgados, por que você se acharia imune? O grande segredo estoico é este: o que os outros dizem sobre você não te define, mas o que você faz com o que eles dizem, sim. Você pode reagir com raiva e se perder. Pode tentar agradar e se escravizar. Ou pode ouvir, refletir e decidir se vale a pena absorver. O sábio não ignora totalmente as críticas. Ele analisa. Se houver verdade, aprende. Se houver veneno, descarta. Ele não deixa que a opinião externa seja veneno permanente dentro da alma. Quando você entende isso, descobre uma liberdade rara.
Descobre que não precisa explicar cada escolha, não precisa justificar cada passo, não precisa pedir permissão para viver de acordo com o que acredita. A liberdade estoica não é gritar para o mundo que você não liga para ninguém, mas viver serenamente, em silêncio, fiel a si mesmo, mesmo que ninguém entenda. E aqui está a reflexão final deste bloco. Você prefere viver sendo aplaudido por quem não conhece a sua alma ou dormir em paz sabendo que foi fiel a si mesmo? Essa escolha define o peso que você carrega, porque no fim não é o julgamento dos outros que pesa, é o valor que você dá a ele. Poucas coisas assustam tanto o ser humano quanto a ideia da morte. Fugimos dela, silenciamos quando o tema surge. Tentamos viver como se fosse algo distante, quase irreal. Mas para os estoicos, negar a morte é negar a própria vida. Porque somente quando encaramos a finitude de frente é que aprendemos a viver de verdade. Marco Aurélio escrevia a si mesmo, nas suas meditações, que deveria lembrar todos os dias: você pode deixar a vida agora, desde que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa frase não era um exercício mórbido, mas uma fonte de clareza. Saber que a vida é breve transforma cada instante em algo precioso. Cada abraço, cada palavra, cada silêncio passa a ter peso, porque você entende que pode ser o último. A filosofia estoica nos apresenta o memento mori, a lembrança constante de que vamos morrer. Mas ao contrário do que muitos pensam, isso não gera desespero, gera gratidão. Quem sabe que o tempo é curto aprende a não desperdiçá-lo com futilidades, não se prende a ofensas pequenas, não adia sonhos que podem ser vividos hoje. O memento mori não é sobre ter medo do fim, mas sobre usar a consciência da morte para dar intensidade à vida. Pense em quantas vezes você se irritou por algo que, olhando em perspectiva, não tem importância alguma. Uma fila demorada, um comentário maldoso, um pequeno atraso. Quando lembramos da morte, percebemos que nada disso merece a nossa paz. Sêneca dizia que a vida não é curta, mas nós é que a encurtamos ao gastar tempo em preocupações inúteis. Se cada um de nós soubesse quanto tempo realmente resta, usaria suas horas de forma muito mais sábia. E aqui está uma verdade dura. Você não controla a quantidade de dias que terá, mas controla a qualidade de cada dia. Muitos vivem como se fossem eternos, acumulando ressentimentos, adiando reconciliações, deixando para amanhã o que poderia ser feito hoje. Mas amanhã não é promessa, é apenas possibilidade. O estoico vive como se cada manhã fosse um presente raro, porque de fato é. Encarar a morte de frente também nos liberta do medo de perder, porque a morte é a maior perda que enfrentaremos e se aprendemos a aceitá-la, nada mais pode nos derrubar. Epicteto ensinava que não devemos nos apegar como se as pessoas e as coisas fossem nossas. Tudo nos é dado apenas por empréstimo, amigos, família, bens, até mesmo o corpo. Um dia tudo retorna, e a sabedoria está em viver com gratidão enquanto temos, em vez de viver em angústia, temendo a perda inevitável. Essa visão não torna a vida fria, mas muito mais intensa. Quem aceita a morte ama mais profundamente, porque sabe que cada encontro pode ser o último. Trabalha com mais propósito, porque sabe que o tempo é limitado. Sorri com mais sinceridade, porque entende que cada instante é irrepetível. O estoico não se entristece ao lembrar da morte, ele se fortalece. E aqui está o paradoxo mais belo do estoicismo. Só vence o medo da morte quem aprende a viver plenamente. Só aceita o fim quem já decidiu que cada dia será vivido com verdade, virtude e presença. A morte, para o sábio, não é um ladrão que rouba a vida, mas um mensageiro que lembra: aproveite, porque isso é raro. Portanto, em vez de fugir da ideia da morte, abrace-a como professora. Lembre-se todas as manhãs que pode ser a última. Use isso não para viver em pânico,
mas para escolher com mais sabedoria onde coloca sua energia. Não gaste suas horas em discussões vazias. Não desperdice seu coração em ressentimentos. Não se perca em comparações inúteis. Viva de forma que, se a morte chegasse hoje, você pudesse dizer: eu não deixei para depois. Eu vivi. Vivemos em um tempo em que tudo é rápido, barulhento, intenso. A informação nunca para de chegar, os problemas parecem se multiplicar e as pressões sociais cobram cada vez mais. É como estar no meio de uma tempestade constante, luzes piscando, vozes gritando, cobranças surgindo de todos os lados. O mundo moderno se tornou um campo de batalha para a mente. E dentro dele, a filosofia estoica aparece como um farol silencioso, oferecendo um caminho de serenidade no meio do caos. Os estoicos não viveram em tempos fáceis. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições e pragas que devastaram o Império Romano. Sêneca viveu cercado de intrigas políticas, próximo de imperadores cruéis, sabendo que sua vida poderia acabar a qualquer instante. Epicteto nasceu escravo, privado da própria liberdade desde o início. E mesmo assim, nenhum deles se deixou devorar pelo caos externo. Eles compreenderam uma verdade que o mundo moderno insiste em ignorar. Não controlamos os ventos, mas podemos controlar as velas. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa sabedoria. A vida nos empurra para a pressa, para a comparação, para a necessidade de estar sempre provando algo. Somos incentivados a reagir a tudo, responder a cada crítica, participar de cada discussão, acompanhar cada notícia. Mas a serenidade estoica nos lembra que a paz não depende do mundo se acalmar. Depende de aprendermos a não nos perder dentro da tempestade. A primeira lição é a da dicotomia do controle, separar o que depende de nós e o que não depende. Quantas horas você já perdeu se preocupando com o que não pode mudar? O clima, a política, a opinião dos outros, o passado que não volta. Tudo isso está fora do seu alcance. E, no entanto, é justamente aí que a maioria concentra suas energias. O resultado? Ansiedade, frustração, raiva. O estoico faz o oposto. Ele foca naquilo que realmente está em suas mãos. Suas escolhas, sua disciplina, seu caráter. E ao fazer isso, encontra serenidade, mesmo quando o mundo está em chamas. A segunda lição é a da autossuficiência interior. No caos moderno, buscamos paz em lugares externos, bens, status, validação digital. Mas isso é frágil, porque tudo pode ser perdido de um dia para o outro. O estoico constrói sua fortaleza por dentro. Ele entende que não precisa de muito para viver bem, porque o essencial não pode ser tirado. Sua razão, sua virtude, sua capacidade de decidir como reagir. Isso o torna invencível diante das perdas e das mudanças. A terceira lição é a da atenção plena ao presente. A mente moderna está sempre dividida, remoendo o passado ou ansiosa pelo futuro. Mas a vida real acontece apenas no agora. Marco Aurélio escrevia: não perca tempo pensando em como será a vida de um homem bom. Seja um. Essa frase é simples, mas poderosa. Ela nos lembra que a vida não é sobre planejar infinitamente ou se lamentar sem fim, mas sobre agir, aqui e agora, com sabedoria e propósito. No meio do barulho, o estoico escolhe o silêncio. No meio da pressa, ele escolhe a calma. No meio da confusão, ele escolhe a clareza. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque ele aprendeu a dominar a si mesmo. Essa é a essência da serenidade estoica. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da postura diante delas. E talvez essa seja a mensagem mais urgente para os nossos dias. Você não precisa esperar que o mundo mude para encontrar tranquilidade. Você não precisa esperar que todos te entendam, que a vida se organize, que o caos acabe, porque o caos nunca vai acabar.
Sempre haverá ruído, sempre haverá problemas, sempre haverá injustiças. O que muda é você. E quando você muda, o mundo pode continuar barulhento, mas dentro de você há silêncio. O mundo pode continuar em guerra, mas dentro de você há paz. O estoicismo não promete um caminho fácil. Ele não tira as dificuldades da vida. Pelo contrário, ele te prepara para enfrentá-las com dignidade, coragem e serenidade. Ele te ensina a não ser escravo das circunstâncias, mas senhor da sua mente. E essa, talvez, seja a maior revolução que alguém pode viver no século XXI. Descobrir que, em meio a um mundo que enlouquece, você pode escolher permanecer inteiro.